Olá, eu sou a Valentina e sou estudante do 4º ano do curso técnico de Química da Fundação Liberato, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cicatrização de lesões de pele, em particular úlceras por pressão, também sobre terapias celulares e materiais utilizados na engenharia de tecidos. Temas que foram assunto da minha pesquisa chamada Análise de células tronco-mesenquimais em scaffolds de quitosana e colágeno para a regeneração do tecido conjuntivo, orientada pela professora Xana Andréa da Silva e co-orientada pela doutora Natasha Maurman. Essas úlceras por pressão são lesões do tecido cutâneo causadas por uma pressão contínua sobre a pele e geralmente sobre alguma proeminência óssea. Alguns fatores externos podem contribuir para o surgimento dessas úlceras, como a pressão, a fricção, o cisalhamento e a umidade. Entretanto, alguns fatores internos também podem contribuir para o surgimento, como a idade e o estado nutricional do paciente, o uso de alguns medicamentos, doenças crônicas e cardiovasculares e a restrição da mobilidade em pacientes com lesão na medula espinhal. Atualmente, para o tratamento de lesões cutâneas, a gente pode adotar a técnica dos enxertos de pele, envolvendo tecidos autólogos, quando o doador é o mesmo paciente, ou halogênicos, quando o doador é outro. Entretanto, essa técnica ela representa um risco, porque os enxertos de pele demandam de uma superfície dérmica mais vascularizada e em lesões mais profundas a gente não tem isso. E também representam a retirada de mais camada dérmica do paciente, deixando ele suscetível a uma sepse bacteriana. Portanto, a gente precisa de mais abordagens terapêuticas para a regeneração de tecido cutâneo. E é justamente aí onde entra a engenharia de tecidos, porque esse segmento da engenharia tem como objetivo reconstruir tecidos de forma controlada e mantendo sua aparência original através de materiais sintéticos substitutos capazes de restaurar as funções do organismo. No caso da pele, os objetivos são a reconstrução da barreira física e, adicionalmente, a redução da dor em ulcerações. Esses tecidos sintéticos são feitos em laboratório a partir da expansão de culturas celulares em suportes de materiais bioativos, que têm capacidade de interagir com o meio fisiológico. Esses suportes celulares, conhecidos como scaffolds ou arcabouços, fornecem um ambiente estável e mimético à matriz extracelular original, promovendo sua interação e sustentação do novo tecido em crescimento. Extremamente importante na engenharia tecidual é o tipo de material utilizado nos suportes, sendo que 3 fatores são primordiais para sua escolha e desenvolvimento: a segurança do paciente, a eficácia clínica e conveniência de uso. Atualmente existe uma grande variedade de biomateriais, classificados em metálicos, cerâmicos e poliméricos, sendo que esse último é o que apresenta a maior versatilidade de composição, aplicações e métodos de processamento em diferentes formatos. Apesar dos materiais sintéticos poderem ser utilizados temporariamente para promover uma barreira física ou uma matriz extracelular provisória, no caso das cicatrizações a longo prazo, esses materiais precisam ser descartados ou ainda trocados por culturas de células vivas, pois a pele precisa ser capaz de se regenerar. Portanto, a utilização de materiais sintéticos é muito mais restrita. Como alternativa surgem os polímeros de origem natural, por serem biodegradáveis e bioabsorvíveis pelo organismo, o que os tornam muito mais apropriados para serem aplicados na regeneração tecidual, uma vez que possuem maior similaridade com o meio fisiológico e com a taxa de crescimento do tecido. Além disso, devem ser projetados para determinada região do organismo, pois devem possuir uma morfologia adequada, porosidade favorável às interações celulares, a vascularização e a regeneração da matriz extracelular. Todos esses fatores devem ser controlados para que permitam a acomodação das células sem comprometer a estrutura física e a resistência mecânica do material. Um dos materiais com potencial aplicação na bioengenharia de tecidos é a quitosana. Formada por unidades repetidas de N-acetil-D-glicosamina, é obtida a partir da desacetilação da quitina, o segundo polissacarídeo mais abundante no planeta. É conhecida por ser um polímero biodegradável e bioabsorvível, e também por suas propriedades antibacteriana, hemostática, analgésica e antifúngica, propriedades essas que podem ser explicadas pelo fato da cadeia polimérica da quitosana ser policatiônica, o que permite interações com o meio e com células adjacentes. Contudo, a quitosana apresenta algumas limitações quanto à sua aplicação. Esse polímero apresenta uma faixa estreita de solubilidade e baixa resistência mecânica. Para a obtenção de estruturas mais estáveis e resistentes, é comum a reticulação do polímero e também a associação a outros polímeros em blendas para o aperfeiçoamento da qualidade do material. O colágeno é o material mais abundante nas fibras do tecido conjuntivo e, portanto, apresenta grande potencial de aplicação como biomaterial para a engenharia de tecidos,
Os estudos mostram que estruturas de colágeno são receptivas às culturas celulares, principalmente estimulando a diferenciação em fibroblastos, fator primordial para a reconstituição da matriz extracelular e produção de colágeno pelo organismo. É biocompatível, biodegradável e bioabsorvível pelo organismo, apresentando fibras mais resistentes à tração e sendo um material adequado à formação de membranas pelo processo denominado eletrofiação. A eletrofiação é um processo economicamente viável que permite obter nanofibras a partir da polarização da solução polimérica. Para otimizar os resultados, deve-se atentar ao efeito causado por algumas variáveis, como solvente utilizado, viscosidade da solução, taxa de escoamento, voltagem aplicada e distância entre o capilar e a placa coletora, no diâmetro dos poros e na espessura das fibras. Então, para que a utilização desses biomateriais no processo de regeneração tecidual seja realmente eficaz, é necessário o uso de culturas celulares auxiliares nesses scaffolds. Elas interagem tanto com o material quanto com o meio, e elas são as responsáveis por iniciar o processo de regeneração tecidual, pela multiplicação celular. Para otimizar esse processo, a gente utiliza células-tronco mesenquimais, porque elas não têm nenhum outro comprometimento com nenhuma linhagem celular. Elas vão continuar se multiplicando em células-tronco mesenquimais, até que um estímulo do meio determina para qual outra linhagem celular ela tem que se multiplicar, fator chamado diferenciação. Essas células-tronco podem inclusive diferenciar-se em fibroblastos, que são as células responsáveis por produzir a matriz extracelular do tecido conjuntivo, as fibras colágenas e todos os outros componentes que a gente precisa para a regeneração tecidual do tecido conjuntivo. Então, esse é um fator super importante para que a gente tenha o sucesso da nossa operação. As terapias com células-tronco mesenquimais representam abordagens promissoras no tratamento de úlceras por pressão, pois estas, quando submetidas a estímulos do meio, são capazes de se diferenciar em células do tecido conjuntivo e do tecido cutâneo também, atuando na regeneração da lesão. Além disso, os biomateriais utilizados na engenharia de tecidos representam uma importante função de substituição do tecido lesionado, atuando como uma barreira física e também sustentando as células e o novo tecido em formação. Pesquisas mostram que o melhor solvente para a eletrofiação da quitosana e do colágeno é o hexafluoropropanol. Entretanto, esse solvente apresenta citotoxicidade e é capaz de desnaturar a proteína do colágeno à temperatura ambiente. Frente a isso, pesquisas buscaram outros solventes capazes de eletrofiar a quitosana e o colágeno. Para a quitosana, apresentaram vários outros tipos de solventes. Entretanto, o que melhor apresentou resultados foi a mistura de proporção 70-30 de ácido trifluoroacético e de clorometano. Já para o colágeno, o que melhor apresentou resultados para a eletrofiação de somente colágeno foi o sistema de solventes de água, etanol e tampão fosfato salino. A quitosana tem se mostrado um material com propriedades relevantes para aplicações biomédicas. Sua cadeia, sua estrutura é muito semelhante à dos glicosaminoglicanos presentes na matriz extracelular do tecido conjuntivo. Além disso, o fato de ter uma cadeia policatiônica, de ser um polímero bioativo, permite que tenha propriedades interessantes como a atividade antimicrobiana, hemostasia, hidrofilia e também analgesia. Portanto, ela é um polímero que é muito promissor no tratamento das úlceras por pressão, uma vez que ela é capaz de aliviar a dor local nos pacientes, absorver exudatos e promover a cicatrização. Para melhorar as propriedades mecânicas dessas estruturas de quitosana, é utilizado em associação com o colágeno, uma vez que é capaz de elevar a resistência mecânica das estruturas e a biocompatibilidade dos substratos. Esses biomateriais eles representam um grande interesse das indústrias biomédica e farmacêutica, uma vez que apresentam propriedades capazes de conferir segurança e bem-estar ao paciente de uma forma economicamente viável. Os próximos passos dessa pesquisa consistem na elaboração das membranas poliméricas de quitosana e colágeno a partir da técnica de eletrofiação e testagem frente a culturas de células troncomesenquimais para análise de viabilidade, adesão e citotoxicidade. Ademais, é de interesse dessa pesquisa a testagem de outros compostos, outros fármacos que contribuam no processo de cicatrização, como o exemplo do sulfato de glicosamina e sulfato de condroitina. Fármacos já testados e já comprovados que têm ação cicatrizante e que são contribuintes no processo de regeneração tecidual. Agradeço a atenção de todos e essa foi a apresentação do meu trabalho.